Bom dia e vença hoje. Bem-vindo a uma nova edição dos Meus Momentos TBJ, o novo programa aqui na Emmanuel TV, onde nos aprofundamos no impacto que o profeta T.B. Joshua teve na vida das pessoas ao redor do mundo. Sim, e no episódio de hoje vamos ter uma boa conversa com pessoas diferentes de todo o mundo, compartilhando suas experiências únicas com o profeta T.B. Joshua. E é claro, esse episódio também vai ser transmitido pelo Zoom. Então sente-se e aproveite. Bem-vindo novamente aos Meus Momentos TBJ. Está conosco hoje o pastor Gerardo Monterrano, do México. Pastor Monterrano, bem-vindo aos Meus Momentos TBJ. Muito bom dia. É uma bênção estar aqui me comunicando com todas as pessoas que amou e segue amando ao profeta T.B. Joshua e ao ministério que Deus deu a ele. Então, você gostaria de compartilhar conosco nos Meus Momentos TBJ como você conheceu o profeta T.B. Joshua? Foi algo sobrenatural, porque em minhas orações como pastor, como alguém que queria mais de Deus, eu sempre orava perguntando onde estavam aqueles milagres que a Bíblia falava, porque aconteciam poucos milagres nas igrejas e não muito impressionantes. Até que pude assistir um vídeo, algumas imagens que, ao somente vê-las, me fizeram chorar e dizer: Deus, Tu és o mesmo hoje, ontem e para sempre. Podia então Deus atuar através desse homem que nos dava uma esperança e que nos fazia dizer: Deus pode fazer maravilhas no nosso tempo. E foi através desse vídeo que eu pude conhecer algo do profeta T.B. Joshua. Então, nos diga mais aqui nos Meus Momentos TBJ, como o Senhor se encontrou com o homem de Deus e como isso impactou sua vida e seu ministério? Nossa mente foi revolucionada, foi transformada, e a maneira como sentíamos o Evangelho foi desafiada, porque as coisas que nós vimos na sinagoga, da Igreja de Todas as Nações, através da vida do profeta T.B. Joshua, nos deixaram, por um lado, tristes, porque o Evangelho que nós vivíamos não se manifestava como estava se manifestando na Nigéria, através do profeta T.B. Joshua. E dissemos: o que é isso? Ao ver, não um milagre ou dois, senão centenas de milagres acontecerem em um só dia. Pessoas com câncer sendo curadas, gente com diferentes problemas, entre eles AIDS, sendo curados. Vimos o poder de Deus, vimos as maravilhas de Deus. E conversávamos entre nós como pastores e dizíamos o que temos feito em nosso ministério. Que não vemos milagres, que não vemos o poder de Deus. E, na verdade, foi desafiador e confrontador com a nossa fé, de um jeito grande. Pudemos conhecer um homem de Deus que fez o céu se manifestar na terra. E agora não só me impactavam somente os milagres, mas também me impactou a personalidade e o coração de um homem tão generoso. Eu me lembro que um dia em seu aniversário, o pátio estava lotado de pessoas. As pessoas estavam tão felizes de festejar junto com o homem de Deus, e nós vimos esse homem celebrando, não sendo servido, mas ele servindo. E ele estava feliz ao servir os outros. E nós entendemos que o servir a Deus nos enche de alegria. Ele foi um homem que impactou tanto a nossa vida de oração, que nosso gozo, nossa alegria é ir à montanha, caminhar e orar, porque ansiamos que assim seja em nossas congregações. O profeta nos ensinou, através do seu exemplo, a orar sem cessar, e mesmo ao estar fazendo algo, estar em oração. Não importa onde estamos, podemos estar em oração, no espírito, no nosso interior. E isso causa uma transformação na vida.
nos fez crescer com seu exemplo, com seus ensinamentos, mas o nível que ele tinha, eu nunca tinha conhecido na minha vida. Eu creio que ele era muito parecido com Jesus, por causa do jeito que ele vivia. Havia o amor dele por todas as partes. De verdade, esse homem que nos deixou desafios, foi um grande privilégio ter conhecido um autêntico homem de Deus, um homem de Deus humilde, que nasceu humilde, e Deus deu poder a ele, e ele permaneceu sendo humilde, a quem Deus deu muitas coisas materiais em suas mãos, mas as usou para abençoar aos outros. Ele veio para dar testemunho do que a palavra de Deus nos ensina em muitas áreas, no poder, nos milagres, nas maravilhas de Deus, mas também no amor, também na humildade e também em se preocupar com os demais. Eu dou graças a Deus pelo profeta e por seus discípulos e pelo seu legado. Muito obrigada, pastor Monterrano. Sabemos que o senhor teve muitos momentos maravilhosos com o profeta TB Joshua. Qual foi o seu melhor momento com o homem de Deus? É muito difícil escolher um, porque houve muitos. O profeta era um pai. Quando o saudávamos, quando ele nos saudava, quando ele orava por nós e quando voltávamos para os nossos países, sempre era tão impactante poder falar com ele, poder fazer uma pergunta para ele. E principalmente, quando ele nos perguntava, como está seu relacionamento com Deus? Como está a sua igreja? Como está a sua família? E de uma forma extraordinária, inesperada, um dia tocou o nosso telefone e escutei a voz do homem de Deus, daquele que admirávamos, que amávamos tanto, daquele que para nós era um exemplo a seguir. Creio que esses momentos foram tão profundos que ainda levamos dentro dos nossos corações. E creio que jamais serão esquecidos. Ele não só influenciou a minha vida, mas meu ministério. Obrigada, pastor Monterrano. Obrigada por compartilhar conosco os maravilhosos momentos com o profeta TB Joshua. Que Deus siga manifestando essa força em sua vida e seu ministério. Novamente, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua presença em meus momentos TBJ. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Espectadores, esse foi o pastor Monterrano, direto do México. Obrigado por se unir a nós nos meus momentos TBJ. Sigam conectados à Emmanuel TV para mais episódios dos meus momentos TBJ. A seguir, estaremos na Rua Abate para entrevistar algumas pessoas da vizinhança do profeta TB Joshua. Eu sou o Bola Abimbola. Eu moro no número 31 da Rua Abate, em Lagos. Eu sou um dos proprietários nesta comunidade. Estou aqui desde 1979. Era o mais amável e notável pastor que eu vi em minha vida. Primeiro, muito generoso. Segundo, muito honesto. Terceiro, muito sociável. O que ele sempre fazia quando estava vivo era dar atenção a todos, incluindo jovens,
Homens, mulheres, todos. Não havia exceção. Fosse você inquilino ou dono da propriedade. Ele acolhia todo mundo, incluindo os incapacitados. Quando éramos jovens, jogávamos futebol juntos. Nesse campo de futebol. Sim, eu era jogador de futebol. Ele era muito amigável com todo mundo. Eu me lembro de um período em que nós tínhamos um problema de inundação nessa área. Ele enviou seus representantes e engenheiros para nos ajudar. E cooperamos com ele. Fizemos a drenagem. E esse problema foi resolvido. E nessa drenagem, ele que nos ajudou a organizar tudo, a colocar as coisas em seus lugares. Ele fez muito. Ele nos ajudou financeiramente, moralmente e de várias outras maneiras. Teve uma vez que alguns de nós, quando tínhamos algum problema, os chefes se organizavam e pediam ajuda a ele. Perdemos uma pessoa muito fantástica em nossa área e, por que não dizer, na Nigéria. Meu nome é Demi. Eu vivo na Rua Bate. Eu conheci o profeta T.B. Joshua há muito tempo. Ele era um homem muito bom. Eu o conheci desde que ele era um professor dos nossos filhos. Minha irmã mais velha era uma delas. Eu só ia lá para relaxar. O profeta T.B. Joshua jogava com a gente e a gente jogava com ele. Eu era muito próxima de alguns membros da sua família. Ele era sempre muito amável quando estava no nosso meio. Com o tempo, ele se mudou para Bolurumpelo para estabelecer a sua igreja. Quando íamos ao culto, não havia crise para nada. Ele era um homem muito bom. Ele nunca olhava ninguém de forma ruim. A última vez que eu o vi, e estava a caminho de Agissegiri, quando ele me viu, ele buzinou. Qualquer um que fosse vê-lo com lágrimas nos olhos saía rindo. Ele ajudava todo mundo. Ele estendeu seu coração generoso a todo mundo. Especialmente em Agissegiri. Durante um tempo de festas, ele compartilhava arroz e frango com todos e dava dinheiro a todos que queriam viajar. Não houve ninguém a que ele não o ajudasse até ele ir para a glória. Ajudou a todo mundo e fez todo mundo feliz. O que alguém faz na terra se tornará história amanhã. Certamente, ele era um homem importante em Agissegiri. No dia que ele veio compartilhar arroz conosco, eu disse a ele para não se esquecer de onde ele tinha saído. Fosse dono ou inquilino, nunca deveria se esquecer de onde você veio. O que está fazendo agora é o resultado do que você fez no passado. Seu legado. Onde você estiver, deixe um legado, que será lembrado para sempre. Eu agradeço a Deus. Que Deus proteja os seus filhos. Que Deus esteja com ele e sua esposa. As coisas do legado que ele deixou nunca serão destruídas. Que Deus esteja com todo mundo. Meu nome é Balogun Blodun Jonathan. Eu moro aqui na Rua Abate. Eu era o primeiro chefe dessa comunidade, a comunidade de Abate. Houve um momento em que um dos meus irmãos ficou doente. E eu aconselhei meu irmão a ir ao T.B. Joshua, porque ele era seu companheiro de escola. Ele recebeu sua cura da sinagoga, igreja de todas as nações.
muito humilde de coração. E isso me encantava. Eu amava isso nele. Se ele dizia sim, nunca seria não. E sua humildade, todo mundo deveria imitar isso. Continuem vendo meus momentos TBJ. Stay tuned for our viewer submissions for the week. Emmanuel, vença hoje e vença para sempre. Eu sou o pastor José Miguel Castellanos, de Esmeraldas, Equador. Que Deus te abençoe grandemente. Eu quero contar a vocês uma grande história. Quando chegou o ano de 2016, e houve um terremoto em nosso país, nos afetou profundamente e morreram muitas pessoas. E a equipe da Emmanuel TV, por meio do profeta TB Joshua, veio aqui em nosso país. E chegaram à nossa congregação do nosso ministério, alcançando nações. E esse foi o laço que tivemos para trabalhar juntamente com a equipe da Emmanuel TV. Fomos a muitos lugares onde entregamos muitos suprimentos, onde entregamos alimento a milhares de pessoas, mas o que me impactou foi quando chegamos a um lugar em Esmeraldas, São Salvador dos Chatis, onde havia uma escola em que havia crianças estudando no lodo. E o profeta TB Joshua se comoveu tanto que nos enviou para reconstruirmos essa escola. A escola foi reconstruída totalmente. Uma escola muito linda, com 20 salas, onde havia uma sala grande de computação para que eles pudessem seguir estudando. Essa foi minha primeira experiência. E minha segunda experiência foi quando ele veio e eu pude conversar com ele. E ele me disse, eu quero um homem igual a você na minha igreja, porque eu gosto como você trabalha. E isso me impactou muito. Porque um homem de Deus como o profeta TB Joshua, que não pregava o evangelho só de palavras, mas pregava um evangelho com ações, com amor, dando aos necessitados. Outra experiência que eu tive foi algo muito grande. Foi quando ele faleceu e me ligaram da escola para que eu fosse a São Salvador de los Chatis, para que eu levasse alimento àquelas pessoas que estavam lá. Eu disse a eles que o profeta TB Joshua já não estava conosco fisicamente, mas estava em seus corações. Quando eu falava isso, eu vi o profeta ao meu lado esquerdo, como se estivesse parado, e colocava suas mãos assim. Quando eu vi, eu voltei a olhar e já não estava mais. Mas eu vi e posso testificar o que vi. Agora que eu posso dizer que fui à Nigéria no primeiro aniversário da morte do profeta, pude constatar que a Mama Evelyn tem o mesmo manto. Tem um manto de amor e esse manto de proteção, manto de doação, manto de poder que o profeta TB Joshua tinha. Mamãe Evelyn, que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a equipe da Emmanuel TV. Que Deus abençoe os parceiros da Emmanuel TV. Que sigam adiante, que Deus sempre estará com vocês. Por isso o nome é Emmanuel, é Deus conosco. Bom dia, Emmanuel, Deus conosco. Meu nome é Nick e esse é meu esposo Donovan. Essas são nossas filhas Débora e Lilian. E somos da África do Sul. Só queremos compartilhar nossa caminhada com o profeta TB Joshua. O conhecemos faz 15 anos. Eu fui lá há 15 anos atrás para buscar o rosto de Deus, pedindo a Deus para conhecer o meu esposo. E recebi uma palavra profética de direção da parte do homem de Deus, que me disse que eu receberia o meu avanço. Não foi mais de um mês depois disso, eu conheci o meu esposo e estamos casados há 15 anos. Esse foi o começo do caminho com o maravilhoso homem de Deus. Pouco depois, não podíamos engravidar e fomos ao culto do fruto do ventre em 2009. Eu confiava em Deus por outras coisas e pensava que seria um nascimento de outras coisas. Mas Deus sabia melhor. E no começo de 2015, soubemos que estávamos grávidos da nossa primeira filha. Ela é um bebê do culto do fruto do ventre, nossa filha Débora. 8 anos depois, tivemos a nossa segunda filha, Lilian. E realmente podemos dizer que o nosso caminho com o homem de Deus
Foi uma viagem onde ele falou as nossas vidas. E temos visto o grande homem de Deus que ele é. Eu disse muitas vezes ao meu esposo que realmente sabíamos que Deus estava no nosso meio e o homem de Deus que ele era. E havia sido realmente um general de Deus. E também por podermos fazer parte da sua vida e poder caminhar parte desse caminho com ele. E ter podido ver as grandes obras de Deus. E ele nos mostrou o caminho de Jesus Cristo. Nossa relação com Jesus Cristo nunca mais foi a mesma desde que conhecemos. E desde que conhecemos esse ministério. Seguimos caminhando nesse ministério e seguiremos servindo nesse ministério, pelo que temos visto Deus fazer. Só queremos dizer à mamãe Evelyn e à família da escola, que são a nossa família, os amamos. Nosso coração sente muita falta do homem de Deus. Mas sabemos pela graça de Deus que terminamos fortes o nosso caminho com Deus. E nos veremos no céu um dia. E agradecemos a Deus pela sua vida e sabemos que Ele foi um presente para a nossa geração. Bom dia, Vença hoje. Meu momento TBJ favorito... É difícil escolher ou o que contar, porque tem tantos. Mas creio que o que eu quero dizer é: tive a graça de caminhar com o homem de Deus por muitos anos. E tive o privilégio de estar com ele em seu escritório, muitas vezes. Algo que eu posso dizer é que a presença de Deus era tangível naquele lugar. Eu realmente sentia quando o homem de Deus falava conosco. Era o céu falando para a nossa vida. Ele não era um homem de muitas palavras, mas o que ele dizia era importante. Ele dizia o que sentia e também queria se certificar de que você entendia o que ele dizia. Ele queria se certificar de que você praticasse o que ele dizia. Eu realmente agradeço a Deus por sua vida. Um pequeno testemunho é que, no meu ministério, eu estava orando pela graça de Deus para me ajudar a nomear o meu ministério, e naquele tempo o ministério não tinha um nome ainda. Mas 2 meses depois, pude encontrar um homem de Deus em seu escritório. Ele me disse: amigo, eu tenho algo para você. E ele pegou um quadro que dizia: Jesus ama e nunca diz adeus. E então ele me deu. E por causa disso, isso confirmou o nome do meu ministério. E isso foi uma das coisas que passei pessoalmente com ele, e realmente agradeço a Deus por seu amor. Ele certamente foi um general de Deus em nosso tempo, e também pelas gerações que virão. E também queremos dizer à mamãe Evelyn: nós te amamos. Estamos aqui para te ajudar, não queremos ir embora. Seguimos agradecendo a Deus por sua vida. E oramos por vocês todos os dias e pelo ministério que está crescendo. E podemos ver que os que estão contigo estão se movendo no poder do Espírito Santo e orando no Espírito Santo. Nós agradecemos a Deus por sua vida e te apoiamos em nome de Jesus. Bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Sou o pastor Roberto Leguizamón, de Asunción, no Paraguai, e tenho a companhia de minha linda esposa e pastora Lúcia Alfaro. Conhecemos o profeta T.B. Joshua no ano de 2014. Fomos muito abençoados desde esse tempo e começamos a ser seguidores desse ministério, até o momento que Deus permitiu que participássemos da cruzada, no Peru e na República Dominicana. Podemos também fazer parte do comitê organizador da cruzada no Paraguai, em 2017. Podemos ver como nunca antes os milagres, maravilhas, curas e libertações que o Senhor fez através do servo e profeta T.B. Joshua. As pessoas que consideravam suas doenças incuráveis, Deus curou elas através do profeta. No ano de 2022, tivemos a graça de viajar pela segunda vez a Lagos, em Nigéria, para o primeiro aniversário da vida na glória e do legado do profeta T.B. Joshua. Damos graças a Deus imensamente por ter nos enviado um homem humilde, sensível, generoso e acessível, que nos deixa um grande legado. Que esse legado continue na vida da nossa pastora querida Evelyn Joshua. Bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Eu sou a pastora Lúcia Alfaro. Eu estou aqui com meu amado marido, o pastor Roberto Leguizamón, e somos de Assunção, no Paraguai. Desde o momento que descobrimos a Emmanuel TV e nos tornamos seguidores do profeta T.B. Joshua, não deixamos de nos surpreender com as maravilhas que o Senhor Jesus fazia através do seu servo.
Podemos ser beneficiados de grande maneira na nossa família e no nosso país. Houve consideráveis mudanças depois da cruzada de 2017, no estado Defensores do Chaco, em Assunção, Paraguai. E vemos que essa tocha segue acesa na vida da pastora Evelyn Joshua. O mesmo amor, a mesma unção, a mesma generosidade e a mesma humildade. E por isso damos graças ao Deus Todo-Poderoso por todo o coração. E oramos para que rapidamente a pastora Evelyn Joshua possa estar compartilhando essa mesma unção conosco aqui em Assunção. Deus os abençoe. Emmanuel. Muito bem, espectadores. Esperamos que você tenha aproveitado ao ver os maravilhosos encontros com pessoas de todo o mundo. E com isso, chegamos ao final desse episódio. Esperamos vê-los novamente em mais um maravilhoso episódio. Realmente uma edição global dos meus momentos TBJ. Com certeza. Assim, eu suponho que temos que dizer adeus. Então, nos vemos na próxima vez nos meus momentos TBJ.